Chamado à adoração. Salmo 133. Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se todos fossem irmãos. É como azeite perfumado sobre a cabeça de Arão, que desce pelas suas barbas e pela gola do seu manto sacerdotal. É como o orvalho do monte Hermon, que cai sobre os montes de Sião, pois é em Sião que o Senhor Deus dá a sua bênção à vida para sempre. Este é meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor. Toma meu coração e toda minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Este é meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor. Toma meu coração e toda minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma meu coração e toda minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Convite à confissão. Livra-me de todas as minhas transgressões. Não faça de mim um motivo de zombaria dos tolos. Tu repreendes e disciplinas o homem por causa do seu pecado. Como traça, destróis o que ele mais valoriza. De fato,
o homem não passa de um sopro. Se tão somente a Cristo confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar. Ouçamos as boas novas. Agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Em Cristo somos perdoados. Amém. Louvor e adoração. Porque estamos livres do poder do pecado e da força que tinha sobre nós, louvemos ao Senhor que nos perdoou e nos deu vida. O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Ainda que as trevas venham me cercar, ainda que os montes desabem sobre mim, meus lábios não se fecharão para sempre de te louvar. O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Ainda que cadeias venham me prender, ainda que os homens
a mim, meus lábios não se fecharão. Para sempre hei de te nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Assim falou Jesus, olhai os passarinhos. Ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós, pois Ele Oração por iluminação. Todos. Senhor, abre os nossos corações e mentes pelo poder do Teu Espírito Santo, para que, enquanto as Escrituras estão sendo lidas e a Tua palavra proclamada, possamos ouvir com alegria o que Tu nos dizes hoje. Em nome de Jesus Cristo é que pedimos. Amém. Leitura do Antigo Testamento. Gênesis 45, 1 a 15.
José não conseguiu mais controlar a sua emoção diante dos seus empregados, de modo que gritou: "Saiam todos daqui!" Por isso, nenhum dos empregados estava ali quando José contou aos irmãos quem ele era. Ele começou a chorar tão alto que os egípcios ouviram e a notícia chegou até o palácio do rei. José disse aos irmãos: "Eu sou José. O meu pai ainda está vivo?" Quando os irmãos ouviram isso, ficaram tão assustados que não puderam responder nada. E José disse: "Cheguem mais perto de mim, por favor." Eles chegaram e ele continuou: "Eu sou o seu irmão José, aquele que vocês venderam a fim de ser trazido para o Egito. Agora não fiquem tristes nem aborrecidos com vocês mesmos por terem me vendido a fim de ser trazido para cá. Foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. Já houve 2 anos de fome no mundo e ainda haverá mais 5 anos em que ninguém vai preparar a terra nem colher. Deus me enviou na frente de vocês a fim de que Ele, de um modo maravilhoso, salvasse a vida de vocês aqui neste país e garantisse que teriam descendentes. Portanto, não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus. Ele me pôs como o mais alto ministro do rei. Eu tomo conta do palácio dele e sou o governador de todo o Egito. Agora voltem depressa para casa e digam ao meu pai que o seu filho José manda lhe dizer o seguinte: Deus me fez governador de todo o Egito. Venha me ver logo, não demore. O Senhor morará na região de Gozém e assim ficará perto de mim. O Senhor, os seus filhos, os seus netos, as suas ovelhas, as suas cabras, o seu gado e tudo o que é seu. A fome ainda vai durar mais 5 anos, e em Gozém eu darei mantimentos ao Senhor, à sua família e aos seus animais. Assim não lhes faltará nada. José continuou: Todos vocês e Benjamim, o meu irmão, podem ver que sou eu mesmo, José, quem está falando. Contem ao meu pai como sou poderoso aqui no Egito. Contem tudo o que têm visto. Vão depressa e tragam meu pai para cá. José abraçou seu irmão Benjamim e começou a chorar. E abraçado com José, Benjamim também chorou. Então, ainda chorando, José abraçou e beijou cada um dos seus irmãos. Depois disso, os irmãos começaram a falar com ele. Leitura do Novo Testamento. Romanos 11, versículo 1 e 2 e 29 a 32. Então eu pergunto: será que Deus rejeitou o seu próprio povo? É claro que não. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão e membro da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que ele havia escolhido desde o princípio. Porque Deus não muda de ideia a respeito de quem Ele escolhe e abençoa. Mas no passado vocês, que não são judeus, desobedeceram a Deus. Porém, agora vocês receberam a misericórdia de Deus por causa da desobediência dos judeus. Assim, por causa da misericórdia que vocês receberam, os judeus agora desobedecem a Deus para que eles também possam receber agora a misericórdia dele. Pois Deus fez com que todos se tornassem prisioneiros da desobediência, a fim de mostrar misericórdia a todos.
Eu quero convidar os irmãos e as irmãs para a leitura do texto que servirá de base para a nossa reflexão de hoje. O texto está em Mateus capítulo 15, versículos 21 a 28. O texto diz assim: Jesus saiu dali e foi para a região que fica perto das cidades de Tiro e de Sidom. Certa mulher cananeia, que morava naquela terra, chegou perto dele e gritou: Senhor, filho de Davi, tenha pena de mim. A minha filha está horrivelmente dominada por um demônio. Mas Jesus não respondeu nada. Então os discípulos chegaram perto dele e disseram: Mande essa mulher embora, pois ela está vindo atrás de nós, fazendo muito barulho. Jesus respondeu: Eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Então ela veio, ajoelhou-se aos pés dele e disse: Senhor, me ajude. Jesus disse: Não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorros. Sim, Senhor, respondeu a mulher, mas até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. Mulher, você tem muita fé, disse Jesus, que seja feito o que você quer. E naquele momento a filha dela ficou curada. O Evangelho de Mateus traz uma característica bastante interessante, que é apresentar a abrangência universal do amor de Deus. Se você começar lá no início do Evangelho, você vai encontrar a visita dos magos vindos do Oriente para adorar o menino Jesus. Os magos não eram judeus. Depois, mais à frente, quando chega no capítulo 8, nós vamos encontrar a presença do centurião romano que procura Jesus, pedindo que ele o ajudasse para curar um dos seus servos. O centurião romano também não era judeu. Nesse capítulo, que é o capítulo 15, nós encontramos Jesus conversando e atendendo uma mulher cananeia, uma mulher da região de Tiro e Sidom, região considerada como dos pagãos, como dos não-judeus. E se você chegar no final do Evangelho de Mateus, você vai encontrar a chamada Grande Comissão, que é a responsabilidade dada por Jesus aos seus discípulos para que eles proclamem a mensagem do Evangelho a toda criatura, a todas as pessoas, fazendo discípulos de todas as nações. E essa abrangência universal do amor de Deus parece mostrar que esse texto está um pouco deslocado, apesar de Jesus atender a essa mulher cananeia e apesar de já termos visto o mago, centurião, essa mulher cananeia e depois a comissão a todas as nações da terra e, portanto, apresentando a ideia de que há estrangeiros, há não-judeus que são salvos pela graça e, portanto, não pela raça, não por serem necessariamente do povo de Deus, mas esse texto parece estar um pouco deslocado, principalmente pela maneira como Jesus trata essa mulher cananeia. Se você olhar para a construção narrativa, pela indignação que essa construção nos causa, vai perceber que não há o menor sentido em Jesus defender a ideologia do favoritismo, que era muito comum dentro do povo de Israel. E por que Jesus faz isso então? Qual é o seu objetivo nesse texto e como nós podemos entendê-lo se ele soa tão contraditório, principalmente porque o Evangelho como um todo nos convence de que a salvação é sempre pela graça e nunca pela raça, por ser necessariamente descendente de Abraão e, portanto, ser judeu. Essa mulher, uma mulher anônima, não sabemos o seu nome,
é a primeira a se dirigir a Jesus, ou a dirigir a palavra a Jesus no livro de Mateus. E ela, diferente do que nós podemos pensar, apresenta-se como sendo muito mais cheia de raça, não a raça como descendência, mas a raça como alguém que quer defender a sua ideia de maneira clara, do que propriamente como alguém que se contenta com qualquer resposta. Ela se aproxima de Jesus e diz: Senhor, filho de Davi, e clama dessa maneira, apelando para aqueles títulos messiânicos imponentes que todo judeu conhecia e que eram aplicados agora a Jesus. E ela diz: tem piedade de mim. O seu grito, o seu pedido é o pedido de uma mãe. Um pedido de uma mãe que está lutando pela saúde da filha. A filha é apresentada no texto como estando endemoniada, como estando possessa, e o pedido dessa mãe a Jesus é esse: tem piedade de mim. E então, num gesto praticamente litúrgico, de joelhos e com a testa no chão, essa mulher se agiganta para defender esse ponto de vista, motivada por seu inabalável amor de mãe, que não se dobra diante de nada e muito menos diante de qualquer injustiça. E se você percebeu a resposta de Jesus, ela vem em dois momentos. Primeiro, o texto diz que Jesus ouve o pedido e silencia, como se estivesse pensando, como se estivesse imaginando qual seria a melhor resposta. E novamente a mulher pergunta, novamente a mulher questiona, a ponto dos discípulos dizerem: atende logo a essa mulher e manda ela embora, porque ela está nos seguindo, está atrapalhando. E essa parece ser sempre a atitude desses discípulos: não querem ser incomodados, não querem que ninguém incomode a Jesus, mas a mulher persevera, pede novamente, e vem a segunda parte da resposta de Jesus. Depois do tempo de pensar, depois do silêncio, Jesus usa uma expressão muito estranha. Ele diz: eu vim para o povo perdido de Israel, para os filhos perdidos de Israel. E essa resposta de Jesus parece muito estranha, porque quando a gente olha, como dissemos no início, todo o Evangelho de Mateus, mostrando que a abrangência do amor de Deus é universal, essa resposta soa estranha, parece esquisita. E então nós vamos entender que essa resposta de Jesus, e isso nós encontramos em vários dos especialistas que analisam esse texto, e um deles vai dizer de uma maneira que me parece ser muito clara e muito cristalina para entender esse texto dentro da composição do Evangelho de Mateus. Ele diz o seguinte: aquele silêncio inicial, seguido dessa resposta toda enviesada e toda estranha, tem um objetivo. Jesus está usando uma forma irônica de resposta. É como se ele estivesse dizendo para aquela mulher: mulher, todo judeu sabe que o Messias vem para o povo de Israel. Agora, como é que você, não sendo do povo de Israel, me procura e me pede algo que está destinado aos filhos de Israel? E esse uso de ironia, essa expressão usada por Jesus, teria então o objetivo de mostrar que na verdade não era assim que ele pensava, e não era assim que ele agia, e nós não vamos encontrar Jesus agindo de maneira ríspida ou não acolhedora com quem quer que seja. E isso então faz com que a gente entenda que o que Jesus está fazendo é usar uma forma irônica de resposta para provocar justamente aquilo que o texto vai apresentar, a perseverança daquela mulher. E a mulher então se ajoelha diante de Jesus, pede novamente,
E segue-se então uma conversa sobre crianças, sobre filhotes e sobre migalhas. E a partir dessa conversa entre os dois, caem todas as barreiras de gênero, todas as barreiras étnicas, todas as barreiras culturais, sejam elas econômicas, sejam elas políticas e mesmo religiosas. Só para que se tenha ideia, cães era a expressão usada pelos judeus quando se referiam aos não-judeus, são cães. E Jesus usa exatamente essa expressão aqui, de uma maneira um pouco mais carinhosa, falando de cãezinhos, falando de cachorrinhos, mas de qualquer forma fica evidente que já não há mais nenhum tipo de barreira entre aquela mulher e Jesus. Jesus, usando de ironia, quebra essa barreira, usa dessa expressão irônica para fazer com que aquela mulher mostrasse a sua determinação. E a mulher é apresentada por Jesus como uma mulher de grande fé. Se você voltar alguns versículos anteriores a esse texto, você vai encontrar Jesus falando com Pedro, um dos discípulos, e mais, um dos líderes entre os discípulos, que vai até Jesus andando sobre as águas, no episódio imediatamente anterior a esse, e Jesus diz: "Ah, homem de pouca fé." E aqui nós encontramos Jesus se referindo a uma mulher, a uma cananeia, a uma mulher de outra nação, como uma mulher de grande fé. Que contraste interessante! Homem de pequena fé, no episódio de Pedro andando sobre o mar, mulher de grande fé, mesmo depois de uma expressão que aparentemente discriminava. Esse episódio se torna central e também une dois aspectos imediatamente próximos a esse texto. No texto anterior nós vamos encontrar a referência da primeira multiplicação. Está aí no capítulo 14, do versículo 13 ao 21, e ali nós vamos encontrar a multidão que era constituída das ovelhas perdidas de Israel. E note o simbolismo dos 12 cestos que sobraram. 12, o número que faz referência, que poderia ser também aos 12 discípulos, mas também às 12 tribos de Israel. E o texto da segunda multiplicação, que aparece aí no versículo 32 a 39 desse mesmo capítulo 15, e que apresentam o simbolismo dos 7 cestos que sobram. 7 que não mais se referem às 12 tribos, nem aos 12 apóstolos, mas como um número perfeito, como um número abrangente a toda a universalidade do amor de Deus. Portanto, nós temos aqui na resposta final de Jesus a esta mulher de grande fé, a expressão que vai aparecer também lá no Pai Nosso: seja feita a tua vontade. A vontade de Deus, nesse caso, foi feita na terra, assim como ela é feita no céu. Olhando para esse texto, olhando para toda essa descrição, para esse encontro da mulher com Jesus Cristo, de Jesus com uma mulher cananeia, é preciso nós entendermos como ela fez, que devemos ser submissos ao verdadeiro Messias, Jesus. Interessante que Jesus é apresentado no nosso tempo como Jesus Cristo, mas na verdade, no Evangelho ele é sempre apresentado como Jesus o Cristo, o Messias. É título, o nome é Jesus, mas o título é o Messias, o Cristo. E nós precisamos entender que devemos ser submissos ao Jesus Cristo, o Messias, como essa mulher que diante dele se ajoelha com a testa no chão. Só somos grandes dessa maneira, só somos realmente seguidores de Jesus quando o reconhecemos como o verdadeiro Cristo. E precisamos aprender com essa mulher e seguir o exemplo dela, seguir o seu exemplo de mulher de grande fé, e sem aquela dúvida de Pedro no episódio em que ele anda sobre as águas.
Ela não teve dúvida, ela não estava buscando o seu interesse próprio, ela estava lutando por sua filha, e o seu amor por sua filha mostra que ela não abre mão de pedir a Jesus aquilo que é fundamental para ela. E nós precisamos aprender com o seu exemplo, nós também precisamos seguir o seu exemplo de grande fé, não como o de Pedro, homem de pequena fé, mas como a mulher cananeia, mulher de grande fé. Que nós possamos, irmãos, entender que devemos ser submissos ao verdadeiro Messias, que é Jesus, e possamos seguir o exemplo dessa mulher cananeia, mulher de grande fé. Que nós sejamos também homens, mulheres, crianças, jovens, idosos de grande fé, pessoas que estão realmente comprometidas com o Cristo Jesus. E Deus abençoe a todos os irmãos. Amém. Afirmação de fé. Todos. Não estamos sós. Vivemos no mundo de Deus. Cremos em Deus, que criou e continua criando, que veio em Jesus Cristo para reconciliar e renovar. Confiamos em Deus, que nos chama a ser igreja, que nos chama a amar e servir os outros, a procurar Jesus, crucificado e ressuscitado, nosso juiz e nossa esperança. Na vida, na morte e na vida depois da morte, Deus está conosco. Não estamos sós. Graças sejam dadas a Deus. Recebei a bênção. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o ensino e as consolações do Espírito Santo estejam convosco, irmãos, hoje e para todo sempre. Amém.